Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no 9º capítulo. Marcos foi escrito para os romanos, mas nós vamos tirar lições para as nossas vidas a partir desse texto, uma mensagem temática, mas vamos começar por esse texto. Quando é expositiva, a gente fica no texto, e quando é textual, a gente obrigatoriamente viaja pelo texto, o que não é o caso essa noite. Marcos foi escrito para os romanos, assim como Mateus foi escrito para os judeus, e Lucas foi escrito para os gregos, e João foi escrito para os gentios. É um evangelho mais universal. Marcos escreveu 16 capítulos, e nós vamos ler o 9º dos 16. No 9º capítulo tem um pai. Quem aqui é pai? Quem é mãe? Ok. Tem um pai angustiado, aflito, e Jesus desce do monte e ele está angustiado por um milagre na vida do filho. E ele diz para Jesus: Senhor, o meu filho está nessa situação, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho. Jesus diz assim: se eu posso, se tu podes crer. Aí o homem diz essas palavras que estão no verso 24, com lágrimas: eu creio, Senhor. E a seguir acrescenta: mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu quero tratar do tema eu creio, mas tenho dúvidas. Põe a sua mão assim no coração e diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, que a tua palavra me alcance, ajuda-me a colocá-la em prática. Quero praticar a tua palavra, quero ver os efeitos dela na minha vida, quero ver o Senhor em minha vida, que ela me alcance profundamente, além do meu intelecto, além da minha alma, que chegue no meu espírito, que ela me alcance profundamente, pois se ela me alcançar, ela nunca me deixa no estado que me encontra. Ela me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, porque eu creio em Ti. 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 Mas me ajuda na minha incredulidade. Amém. Levante as mãos assim para os céus, com as palmas de frente uma para outra, apesar do frio, sem deixar a sua boca fechada, agradecendo a Deus por encontrarmos o texto de Marcos, capítulo 9, versículo de número 24, para esse texto lido esta noite, para a palavra do nosso Deus. Dê o melhor aplauso que você puder, mas diga glória, diga aleluia, diga obrigado, Pai, que bom que você me deu a sua palavra, obrigado pelas santas Escrituras, aleluia, aleluia. Você já foi visitado por dúvidas? Você já teve aqueles momentos que no meio do processo a dúvida veio te assombrar? Você já teve aquela sensação de sair do culto dizendo: sai da frente, demônio, senão eu atropelo? E lá para terça, quarta-feira, você já estava se perguntando: será? Você já teve aquela sensação de dizer: agora vai,
e no meio do caminho vinha uma visita na sua mente dizendo assim: acho que não vou conseguir. Quem já passou por isso? Você não está sozinho. Você está na companhia de muita gente boa. Aliás, todos os grandes homens de Deus e os grandes estudiosos da Bíblia tiveram suas crises teológicas, suas crises de fé. Estou falando de gente que ouvia Deus audivelmente, gente que viu coisas impressionantes acontecer diante dos seus olhos, foram assombrados por pensamentos de dúvidas, de medo, porque a gente supõe que fé é sinônimo de crença. Então a gente pensa que quem tem fé não pode ter dúvidas, mas na verdade, uma pessoa cheia de fé tem muitas dúvidas sobre os processos. Ele não entende tudo, ele tem muitas dúvidas. Quando um médico diz para você assim: toma esse comprimido aqui 3 vezes por dia durante 7 dias, você vai simplesmente e toma, mas você não entende completamente a composição daquele remédio, não sabe como ele age no seu organismo. Você, por mais que leia a bula inteira com aquelas letrinhas pequeniníssimas, e por mais que vá no dicionário ver as explicações de cada terminologia, você não tem conhecimento científico para isso. Você leva o seu carro no mecânico, ele mexe, e ele fala: tá bom, pode entrar e ir para casa. Você vai confiando da palavra do mecânico, mas você não entende o processo, você não sabe como é que funciona. Você sabe que se aperta um botão ou vira a chave, ele liga, mas você não sabe todo o processo de combustão, do incêndio que acontece dentro do motor, da faísca, do vira-brequinho, do motor, da quantidade de cavalos que tem. Você não sabe, você simplesmente confia. Então fé, na verdade, é uma convicção que nós temos no caráter de Deus. Então é possível que uma pessoa de muita fé passe por muitas dúvidas. Olha a companhia que você está. Você está na companhia de muita gente boa, mas eu só vou citar 7. E o último tem 2 características que eu quero chamar a atenção, porque ele se destaca dos outros 6 por uma razão evidente e pela própria nomenclatura que as Escrituras dão para ele. O primeiro personagem que eu quero citar para você e que quero tirar lições do que ele fez para que você faça, e assim como ele superou a sombra da incredulidade, você supere e tenha uma fé perfeita. Eu quero citar para que você veja na experiência dele. Primeiro personagem, Yohanan, o imersor. João Batista, um nome mais comum para o nosso conhecimento. A Bíblia Sagrada diz em João 1,32, João, ele mesmo contando, disse assim: eu vi, ninguém me contou, eu vi o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, descer sobre ele na forma corpórea de uma pomba e pousar sobre ele. Eu vi. Sabe, é algo que ele vivenciou. Quando ele estava batizando no Rio Jordão, e que Jesus foi entrando nas águas do Jordão, ele começou a sentir a mesma presença que ele sentiu no útero de Isabel, quando Maria veio visitá-lo, e ele saltou no útero de Isabel. Isabel disse para Maria: você é mãe do meu Salvador, porque quando a tua voz chegou aos meus ouvidos, a criança, o João Batista que está no meu ventre, saltou de alegria no meu ventre. E a Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Curiosamente, nunca fez nenhum milagre, mas a palavra profética na vida dele rasgou o silêncio de Deus de mais de 400 anos. Ele foi chamado de o anjo que precedeu Jesus, que preparou o caminho da salvação. Jesus Cristo disse dele que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior que João Batista. Veja que homem extraordinário era João Batista. Porém, esse homem extraordinário, que Jesus está vindo sobre as águas, e ele está narrando aqui dizendo: eu vi. Sabe, eu lendo isso aqui ontem, estava lembrando da minha história, coisa que ninguém me contou. Eu vi o meu filho paralisado da cintura para baixo, e ele dá um salto,
e saí correndo depois das pernas ungidas. Ninguém me contou, eu vi o médico falar assim, do problema da gravidez para minha esposa, eu vi Ludmila profetizando sobre a vida dela, eu vi o meu filho nascer, eu ainda vejo ele, já está com 1,85 m de altura, depois dele veio o Rafael, um segundo milagre, eu vi, ninguém me contou isso. Eu vi a janela do meu quartinho, no fundo da casa do engenheiro Ricardo Verli, aqui em Nova Friburgo, trancada por dentro com uma trava daquelas que tem na janela, que não tem como abrir, a não ser que alguém pelo lado de dentro puxe a trava. Eu cheguei, era 1h pouca da manhã, da visita que tinha ido fazer no alto do morro, depois do Cascatinha. Eu levei um colchonete para uma família que estava dormindo no chão, ministrei para eles, orei, cheguei da visita, era 1 da manhã, eu era um pastor solteiro, eu morava no quartinho, no fundo da casa do Ricardo Verli, que é o engenheiro que começou essa obra aqui, e eu cheguei lá no quartinho, e estava trancado, a casa dele fechada, era 1 da manhã, eu era um hóspede, o que eu podia fazer? Eu tinha um banheirinho em frente, eu sentei, fiquei ali, falando com Deus, dizendo: Deus, estou aqui sentado no banheirinho aqui, eu sou teu servo. Eu vim de Itaperuna. Sabe que Itaperuna é tanto calor que o urubu lá voa com a asa só, com a outra ele vai abanando. A cidade é quente. Eu estava tremendo, os dentes batiam. Deu 2 da manhã, eu forçando a janela, fui na porta, falei: se eu der uns chutinhos talvez abra. Nada, 3h30 da madrugada. Eu fiz uma oração assim, voltado para a janela: Senhor, Tu podes todas as coisas, o Senhor pode abrir essa janela, só o Senhor pode botar um anjo do lado de dentro e abrir. A janela fez um barulho assim, crack, e a travinha abriu. Eu sei que tinha muito crente que ia sair correndo, pensando que era poltergeist. Eu não saí não, eu abri a janela e entrei debaixo da coberta, disse: obrigado Senhor, tranquei e dormi. Eu vi, ninguém me contou, indo para o Nordeste, a laranja, eu disse: que vontade de chupar uma laranja, a laranja vindo rolando assim, parar perto do meu pé, e eu perguntar para o ônibus todo de que era laranja, não era de ninguém, ou pelo menos o dono não quis admitir. Ninguém me contou, eu vi. Deus falou para mim: você vai colocar uma tenda. Eu acreditei, irmãos, ninguém me contou, eu vi. Tem coisas que você viu. Eu sei que tem gente aqui que viu milagres, chegou aqui com a vida quebrada, família quebrada, desconcertada, viu um filho nas drogas transformar num filho santo, viu uma mulher indiferente se tornar numa mulher parceira, viu um marido que era grosseiro, mal educado, violento, se tornar um homem dócil. Eu sei que tem gente aqui que chegou na escassez e depois prosperou, não tinha nem emprego, hoje dá emprego para os outros. Eu sei que você já viu muita coisa, dores sumirem, desaparecer, eu sei disso, mas no meio da caminhada, lá no processo, lá na frente, lá para quarta-feira, veio um assombro e pintou a dúvida na sua cabeça. Você diz: será? Você diz: só eu mesmo para ter uma dúvida dessa? Não. Olha, João Batista foi para a cadeia, foi parar na prisão, e lá na prisão pintou a dúvida, porque passa um dia, Jesus não liberta, passa uma semana, Jesus não liberta, passa um mês, nada resolve, passou muito tempo, ele chamou os discípulos dele. Está no versículo 19 de Lucas 7, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que haveria de vir, ou a gente espera outro? Você é o Cristo mesmo, ou a gente tem que esperar outro? Sabe quando parece que a coisa está demorando demais? Olha a pergunta de João Batista, e os discípulos foram: vamos lá perguntar para ele. E eu fico imaginando a cabeça dos discípulos: será que o nosso líder João Batista está desviado? Será que ele abandonou a fé? E eles chegam lá, Jesus está no meio da multidão, e Jesus estava ministrando, e eles levantam a mão e dizem: Senhor, nós viemos da parte de João Batista, teu primo, 6 meses mais velho que o Senhor. O Senhor sabe quem é, né, Jesus? Sei. Ele mandou fazer uma pergunta para o Senhor. Jesus: pode fazer. Ele mandou perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir, ou é melhor a gente esperar outro? Jesus não respondeu. Tem coisa que Jesus não responde. Jesus simplesmente virou para o lado, tinha um cego, ele falou: veja. Tinha um surdo, ele falou: ouça. Tinha um coxo, ele falou: anda. Aí começou a pregar ali para as pessoas necessitadas, e virou para os discípulos de João Batista e disse: voltem lá e contem para ele o que vocês viram. Diga para ele: os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho. E diga para ele: bem-aventurado aquele que não se desviar, não se escandalizar em mim.
E eles vão embora, chegam lá alegres, chegam lá em Bangu 2, chegam lá no Carandiru, entram, passam pela revista e entra na cela de João e diz: João, ele diz: que houve? João, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos saltam, os mortos ressuscitam, e o evangelho está sendo pregado. Eu vejo na minha cabeça João Batista correndo dentro da cela, de um lado para o outro, e dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a sombra da dúvida foi embora. Pastor, que bonito, achei bonito, me emocionei, vi que o senhor contou rápido, porque a história é longa. Mas e o Kiko? Isso é João Batista que o senhor está falando. Eu tenho uma lição dele para você, quer levar para casa? Quando a sombra da dúvida vier te visitar, pergunte a Deus. João Batista disse: vai lá e pergunta para ele. Não pergunta para a religião, não pergunta para o teólogo, não pergunta para o Leandro carnal, não é porque ele é carnal, nem porque ele é Leandro. Pergunta para Deus, que Ele vai te dar a resposta que você quer. O homem que inventou os cálculos básicos da matemática chamava-se Blaise Pascal. Quem já teve raiva da matemática? Quem já pensou: se eu encontrar quem inventou a matemática, eu mato? Tenho boa notícia para você, ele já morreu. Com 10 anos de idade, o pai dele botou ele de castigo dentro do quarto, tinha feito uma arte. E ele inventou os cálculos básicos da matemática, trancado dentro do quarto. Tinha nada para fazer, não tinha internet, tinha videogame. Inventou a matemática, os cálculos básicos. Blaise Pascal, considerado a mente mais brilhante do milênio em que viveu. Um matemático, um homem... Lembro de um sociólogo norte-americano que eu ouvi uma vez, veio aqui no Brasil fazer uma palestra, Anthony Campolo. E ele disse, ele dava aula em Harvard, e ele disse que ele acha, que ele disse que detestava matemática, ele disse: eu acho que na hora que o pai dele botou ele de castigo, ele falou também: só de raiva vou me vingar do meu pai e do resto da humanidade, vou inventar a matemática. Aí inventou os cálculos básicos da matemática. Ele que disse: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Essa é uma frase de Blaise Pascal. Pascal foi o homem que criou a aposta, chamada aposta de Pascal, que ele disse: eu prefiro apostar que Deus existe e é real, porque se eu chegar na eternidade e eu tiver apostado que Ele não existe, não é real, eu estou frito. E se eu tiver apostado que Ele existe e é real, e Ele não existir, não for real, eu não perco nada. Então a aposta mais inteligente que eu faço é apostar na minha fé. E em outubro para novembro, ele entrou numa crise muito profunda consigo mesmo e com a existência das coisas. E ele se trancou no quarto e perguntou para Deus, disse: Senhor, se você é real, se revela a mim. E às 10:30 da noite, uma presença visitou o quarto, encheu o quarto. Ele escreveu a experiência num pequeno tecido que ele costurava dentro do paletó dele, e andava com aquilo para todo lugar, chamado o Memorial. Você acha isso em qualquer lugar que pesquisar na internet, o Memorial de Blaise Pascal. Memorial, ele escreveu: eu o conheci naquela noite. Ele disse: não é o Deus dos teólogos, nem dos filósofos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fogo, 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 gozo, 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 alegria indizível. É isso que você precisa experimentar na sua vida. Mas dobre os joelhos e diga para Ele: me dê sinais, revela-te a mim. Número 2, André, não o daqui da igreja, o do Evangelho, o que era irmão de Simão Pedro. Em João 6, Jesus tem um problema enorme, matemático. Está no deserto, 6.000 pessoas vieram ouvi-lo pregar. E um discípulo chegou para ele e disse: mestre, a gente não tem aqui padaria, a Império fica longe daqui.
não tem shopping center, não tem espoleto, não tem McDonald's. Senhor, se a gente despedir esse povo agora, eles vão desmaiar de fome pelo caminho. O que a gente faz? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus Cristo disse: dê vocês alguma coisa para eles comerem. Mas não temos, Senhor. Se tivesse uma padaria aqui, não daria para fazer pão para todo mundo. Saiam procurando aí, ver quantos pães vocês têm. E saiu cada discípulo para um lado. Daqui a pouco vem André com o menino. Dá licença, dá licença, dá licença, achei um aqui. Irmãos, não faz sentido o que o André estava fazendo, a não ser que ele tivesse com fé. Diga: eu creio, mas tenho dúvidas. Olha o que ele faz, versículo de número 9. Ele disse assim: ó, está aqui, Senhor. Jesus fala: pois não, descobri um jeito aí de alimentar o pessoal. Senhor, está aqui um rapaz que tem uma padaria, não, 5 pães. Tem uma peixaria, não, 2 peixinhos, manjubinha, piabinha. Ele estava cheio de fé, ou não sabia fazer contas. Ou estava cheio de fé, ou estava louco. Eu digo que a gente precisa aqui de 10 homens para desmontar esse telão, e me aparece um pai com um menino de 3 aninhos de idade, disse: pastor, deixa ele aí para te ajudar. Vou dizer: mas ele não vai resolver o problema. Ele chega com um rapaz que tinha 5 pães, provavelmente o lanchinho dele, que a mãe falou: tu vai aonde, menino? Vou ouvir o pastor Jesus. Meu filho, leva teu lanche, que esse Jesus, quando começa a falar, ele vai até tarde, e fala muito. Leva 5 pães, 2 peixinhos, com 2, 3, 4, 5, para mim dá, mamãe, 5 pães, 2 peixinhos. E o texto, em outro evangelho, diz: levaram o menino. E não é que ele foi, levaram. Falei: vamos lá, meu filho, Jesus, o pastor Jesus quer falar com você. E deve ter pensado: e agora nem meu, nem de ninguém, Jesus vai comer tudo. Você lembra quando você ia para a escola, que levava o seu lanche, que você não queria dar para ninguém, que você pegava maçã e fazia assim, ó? Depois falava: alguém quer? Todo mundo, né? Levaram o menino. Eu vou lhe dar um conselho: não tenha medo de pôr nada na mão de Jesus. Na mão de Jesus sempre dá certo. Engraçado que a gente não tem medo de pôr as coisas no botequim, de pôr a vida da gente na mão dos médicos, que a gente deita lá e pode abrir. Abre a boca para o dentista mexer, e tem medo de pôr a vida na mão de Jesus. E Jesus manda as pessoas se sentar em grupos de 50. Diz: isso aqui basta. E distribui o resto do milagre, você conhece. Eu não quero me deter nisso. Eu quero me deter no final do verso 9. Olha o que ele diz: tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Está pondo o texto aqui para eles verem? Tá. A última frase do texto está encharcada de dúvidas. Parece que ele se dá conta do que está fazendo. E ele mesmo diz: mas que é isso para tantos? Já sei que não vai dar. Mas ele apresentou. Então ele tem fé, mas ele tem dúvidas. Qual é o conselho de André? É esse: leve seus problemas a Jesus e entregue tudo para Ele. Você não vai dar conta, eu não vou dar conta, mas quando a gente põe na mão de Jesus, a gente volta com 12 cestos para casa. Dá um aplauso ao Senhor por isso, e se expresse no seu lugar com alegria. Dá um grito de aleluia, faz qualquer coisa, bate o pé no chão, mexe os ombros assim para passar o frio, faz qualquer coisa, balança. Terceiro é terceira, Marta. Quem é? Marta. Esse é um caso de morte. Jesus se demora 2 dias para ir, e a Bíblia Sagrada nos conta no versículo de número 21 de João 11, vai aparecer tudo aqui atrás para mim, mas abre a sua também, porque é bom você acompanhar. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se
tu tivesses aqui, meu irmão não teria. Olha o que ela diz no verso 22. Mas mesmo agora, que ele já morreu, diga mesmo agora. Eu quero que você pense no que ela está falando. Se o Senhor tivesse aqui, não tinha morrido. Mas mesmo agora, que já morreu, eu sei, disse ela, que tudo que você pedir a Deus, Deus vai fazer para você. Ela estava crendo ou não? Estava crendo ou não, minha gente? Mas olha a visita da dúvida a seguir. Disse-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. Quando Jesus fala isso, ela diz assim: ah, sim, verso 24. Só se for na ressurreição do último dia. Quando todo mundo vai ressuscitar mesmo, aí vai. Veja que ela disse que cria. Quando Jesus falou, vou fazer, ela disse, só se for no último. Quantas pessoas Deus promete algo para a pessoa? E quando Deus manda a pessoa, diz, será? Está amarrado. A pessoa fala, Senhor, me dá uma mulher ungida, abençoada, cheia do Espírito Santo e bonita. Quando Deus põe a pessoa na frente, a pessoa fala, tá amarrado, isso é coisa do inimigo, está amarrado. Pode vir um negócio assim, não. Pede para Deus. Pastor Mauro estava contando aqui hoje de manhã, que ele falou, Deus, leva-me a minha Regina para Israel. Pagou o pacote dele, não conseguiu pagar o pacote da Regina, porque toda vez que ia fazer, eles diziam, não, mas não tem isso aqui, não tem. Mas ele disse, mas como assim? Não. E foi todo mês assim até o final. Ele contou aqui, depois eu quero até ouvir dele detalhes, se ele puder explicar. Porque Regina não pagou nenhum centavo. E a passagem dela estava paga, tudo pago, e eles foram os dois para Israel, só pagou a dele. Deus deixou ele pagar só a dele. Não, a sua tu vai pagar. Como que isso funciona? São coisas que não têm explicação humana. Então ela disse, eu creio sim, Senhor. Aí quando Jesus falou, vai ressuscitar, ela disse, só se for no último dia. Aí Jesus virou para ela e disse, você não precisa esperar o último dia. Olha para mim, minha filha. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca vai morrer. Disse-lhe ela, aí, olha a pergunta dele no final do verso 26. Crês tu isso? Estou perguntando se você crê no último dia, você crê isso? Estão num cemitério. Aí ela vira para ele e diz, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo que havia de vir ao mundo. É isso que Jesus estava perguntando para ela. Então Jesus pergunta assim para você, você crê, meu filho, que eu vou te prosperar, te abençoar, você vai ter um lar feliz, seus filhos vão ser abençoados. Aí você diz, apóstolo, Deus pode todas as coisas, né? Mas não foi isso que eu perguntei. Você crê que ainda este ano você vai vencer nessa área e nessa área da sua vida? Aí a pessoa responde assim, apóstolo, Deus pode todas as coisas, né? Deus sabe tudo, mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, crês tu isto? Aí ela disse, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Porque a dúvida estava assombrando ela. Mas ela fez algo no verso 28 que nós vamos tirar como lição. Ela saiu correndo dali, chegou no ouvido da irmã dela na casa e disse, Maria, o mestre está aqui, chama, vamos lá. E foram as duas. Aí Jesus manda tirar a pedra, e aí ela argumenta, mas já está de 4 dias, já cheira mal, tira a pedra. Aí eles tiraram a pedra. Lázaro! Vem para fora! E o defunto, todo enfaixado, saiu. E Jesus disse, tirem a faixa dele e deixai-o ir. Alguém poderia dizer, ele que tinha poder de ressuscitar o defunto, não tinha poder de tirar a pedra? Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele, mas não vai fazer a sua.
Se você fosse um abusado e virasse para Jesus e dissesse: tira você a pedra, você não é poderoso? Se você estivesse naquele cemitério e Jesus tirasse a pedra, ele ia virar para você e ia dizer: agora você ressuscita o morto. Deus manda você fazer a parte fácil, porque a impossível é dele. Se você fizer a tua e preparar o terreno, a chuva de milagre vai vir e a planta vai brotar. Sabe qual é o conselho que Marta nos dá? Faça a sua parte e espere o milagre. Faça a sua parte e espere o milagre. Faça a sua parte e espere o milagre. Só espere o milagre se fizer a sua parte. Quarto, o pai do jovem possesso: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. O que esse homem estava fazendo? Eu creio, Senhor. Aí ele olha para dentro de si mesmo e diz: mas eu preciso de mais fé do que isso, me ajuda. Aí entra a quarta coisa: peça ajuda. Peça ajuda. Isso exige humildade. Muitos, o casamento está acabando, mas não pede ajuda. As drogas estão dominando, mas não pede ajuda. Quando estava começando na maconha, em vez de pedir ajuda, não pediu. Só quando já está em drogas mais pesadas. Quando o casamento estava começando a dar ruim, não pediu ajuda. Aí quando acaba, as pessoas falam assim: nossa, de repente, né, eles vinham tão bem. Eles não vinham bem. Eles fizeram uma maquiagem, eles colocaram recortes nas redes sociais, mas aquela explosão que teve na represa, que estourou, pau, que saiu na mídia, a represa estourou no dia 26 de junho. Dia 26 de junho estourou, mas ela começou a rachar 5 anos atrás, uma pequena rachadura, e ninguém ligou. Aí outro ano, outra rachadura, ninguém ligou. Esse homem diz: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda para crer mais. Tem um livrinho para a gente estudar junto? Tem um pré-encontro para a gente fazer? Me leva. Tem algum retiro? Ouvi falar que tem um retiro, aí estou nesse. Eu quero ajuda, eu quero tudo, eu quero... Tem convenção em São Paulo? Ah, mas o ônibus está cheio. Eu vou de jegue, vou a pé, vou de bicicleta, mas eu quero ajuda, eu quero ajuda, eu quero ajuda. Quem pede ajuda é ajudado pelo Eterno, porque Ele é a nossa pedra de ajuda. O Senhor é o teu ajudador, disse o salmista Davi. Mas Ele só ajuda quem pede ajuda. Quinto, estou quase acabando. Você está na companhia de Zacarias. Quem sabe quem é Zacarias? Quem fala: só conheço Mussum, Didi e Dedé. Bom, Zacarias foi o pai de João Batista. Ele era um sacerdote, um corrém. E a Bíblia fala sobre ele no Evangelho de Lucas, no 1º capítulo. Eu quero ler com você. Olha que fantástica a experiência dele. Verso de número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão, seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. Verso 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E um outro problema que eles tinham é que ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, sabe, às vezes a gente não imagina, pensa que é só mais uma célula que você está indo. Escute-me, o dia mais difícil para você ir para a célula é que você não deve deixar de ir para a célula. O dia mais duro para você ler a Bíblia é o dia que você não deve deixar de ler a Bíblia. Leia o dobro. O dia mais difícil de ir para a igreja, se está difícil no próximo encontro, já marcou 2, 3 vezes, não está dando, se esforce e vá na marra, porque tem um milagre esperando por você. Parecia um dia comum, estava no seu turno. E diz o verso 9, que segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo para oferecer incenso. A multidão ficava do lado de fora, orando, que é a hora do incenso, esperando. E só ele entrou. Lá dentro, do nada, apareceu um malar, um anjo de Adonai, em pé,
direita do altar de incenso. Zacarias, quando viu, não é para menos, ficou perturbado, e caiu um temor sobre ele. Imagina, você vai na cozinha 3 horas da madrugada, abrir a geladeira, tem um anjo em pé parado assim, ó, do lado da geladeira, dá um temor. E o anjo virou para ele e diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida lá em cima. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome Yohanan, João. Era para ele ter saído dali. Amém, eu pedi isso por tanto tempo. Ele não estava pedindo um filho? O anjo falou: olha, sua oração foi ouvida lá em cima. E aí o anjo descreve como ele será. Será grande diante do Senhor, vai converter os filhos de Israel, vai adiante no espírito de Elias. Mas Zacarias, em vez de celebrar, olha o que ele diz no verso 18. Como assim? Como pode ser isso? Eu gosto da tradução que diz: como pode ser isso? Mas a minha diz: como saberei isso? Porque eu já começo a dar explicação para Deus. Porque eu já sou velho. Se eu sou anjo, eu falava: estou vendo. Minha mulher é avançada em idade. Irmãos, o anjo ficou tão irritado que o anjo disse assim: olha, porque ele duvidou. Olha o que o anjo falou: eu sou Gabriel, que assisto diante do alto existente, e vim aqui para te dar essas alegres notícias. E você não crê? Ficará mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo vão se cumprir. Ele sai, todo mundo: e aí, Zacarias? Estava mudo. Porque quem não tem fé não tem testemunho para contar. E o castigo foi: você não vai falar. Paulo disse, segundo aos Coríntios 4,13: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Ah, você não crê? Silêncio. Com aquela alegria dentro dele, sem poder compartilhar, querendo contar para todo mundo, e não podia falar. A barriga da mulher crescendo, ele não podia contar, compartilhar com os amigos. No dia que a criança estava já próxima de nascer, alguém perguntou: qual vai ser o nome do menino? Ele pediu uma tábua e escreveu: seu nome é João. Aí a boca dele abriu. Você não vai andar por Teresópolis mudo, crente mudo, murcho. Conta alguma coisa. Não, você vai ter um testemunho na boca para contar a cada amanhecer. A cada dia você vai dizer: Deus está fazendo isso na minha vida, agora fez aquilo, agora aquilo outro, agora aquela outra coisa, e tem mais para fazer. Porque quando Deus falar, você vai acreditar na promessa de Deus. Mas qual o conselho? Por que o anjo disse que ele ia ficar mudo? Você sabe por quê? Porque ele não estava crendo. Ele ia falar para as pessoas: eu vi um anjo, ele falou que eu vou que eu vou ser pai. Mas eu não acredito não. Só se eu der muita sorte. Para não falar bobagem, ele ficou mudo. Então eis o conselho da experiência de Zacarias: não fale contra a promessa. Diga isso para 5 pessoas que estão com frio. Se alguém calor, você não fala. 5 com frio, fala. Não fale contra a promessa. Fala para 5. Tem gente que diz: não falo é para ninguém. Tá bom.
Sabe, eu vou te contar uma coisa que acontece. Às vezes, diante de uma situação que você vai estar vivendo, olha para mim, presta atenção. Dentro de você vai pintar uma incredulidade. Vai pintar, ela vai subir, ela vai subir. Mas não fale. Se você conseguir pelo menos segurar aqui, eu te dou os parabéns. Ela vai se cumprir. Às vezes vai te dar uma vontade de falar contra a promessa. Por exemplo, Deus disse assim: grandemente te abençoarei nesse ano. Aí, olha só, começa o ano, você é mandado embora do trabalho. Aí te sobe essa vontade, já começou a dar ruim. Não fala. Shut up. Vou falar em inglês para não ficar feio, senão vão dizer, o pastor está grosso. Fica quieto. Shhh. Não fala. E não aceite ninguém falar contra a promessa. Se você tem uma promessa, segure a promessa, sustente a promessa, acorde com a promessa, durma com a promessa, sonhe com a promessa, fale a promessa, repita a promessa, sem sentir nada, mas a sua boca tem que ser a fonte da promessa. E fulano, mas estou sentindo que está piorando. Vou vencer. E mas está aí, você está indo para a zona de rebaixamento. Vou vencer. E olha só, você disse que ia emagrecer, está engordando mais. Vou emagrecer. Ué, mas você não disse que esse remédio aí, o médico tinha achado que estava dando certo agora? Você disse que estava dando certo, parece que a dor aumentou. Vou vencer. E tirou o passaporte, ouvi falar que o dólar subiu. Vou vencer. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Os dias mais difíceis para essa tenda que você está debaixo dela, essa cadeira que você está sentado nela, esse auditório que você entrou nele, esses dois terrenos por onde você passa, os tempos mais difíceis foi quando estávamos comendo só macarrão. Eu, Daniela e os pastores da igreja estávamos dizendo: vai acontecer e Deus vai trazer um grande mover. Irmãos, é difícil hoje eu andar na cidade e não ouvir da boca de alguém algum testemunho. Deus vai usar a sua vida de maneira extraordinária e muita gente vai ser abençoada através da sua vida. Mas falar isso aqui hoje é tranquilo, eu quero ver você falando até quarta. Diga, eu creio, mas tenho dúvidas. De novo. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Cada vez que você foi falando, o tenho dúvidas foi ficando mais fraco. Você não percebeu, mas eu percebi. Foi ficando mais fraco, porque o tenho dúvidas vai ficar cada vez mais fraco e o eu creio vai ficar cada vez mais forte, até que toda sombra de dúvida vai desaparecer. Não fale contra a promessa. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não cresce nas minhas palavras, que é seu tempo de cumprir. Sexto, Pedro. É um bom exemplo para você, Pedro. Capítulo 14, verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, mas sentindo. Não tem nada que sentir, irmãos. Tem dia que eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir nada. Portanto, é o efeito que está acontecendo aí com você. Não é sentir, é crer. Fé não é um sentimento. Não é sentir. Tem dia que eu não estou sentindo Deus, não estou sentindo arrepio, não estou sentindo presença, sentindo nada. Mas eu sei que Ele está comigo. Então, não é sentir, mas ele foi sentir o vento. Teve medo. Começou a ir para o fundo. E gritou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem, bule.
Homem de pouca fé, por que duvidastes? Olha aqui, aprenda com Pedro. Ele afundou, mas andou sobre as águas? Andou. Meu conselho é esse: caminhe na direção do seu milagre. Vai dando passo. Eu estou um pouquinho mais perto. Vai ter dia que você vai conseguir dar um salto. Vai ter dia que você vai conseguir dar um passo. Vai ter dia que você vai conseguir dar um passinho. Tem uma irmã querida aqui na igreja. Desde o ventre o diabo quis impedir ela de andar. Aí ela andou. Aí depois, quando era pequenininha, o diabo tentou de novo, ela andou outra vez. Agora um portão enorme caiu em cima dela. Ontem ela me mandou um vídeo. Olha, apóstolo, não posso divulgar, porque é coisas feitas dentro da universidade aqui. Mas olha só, estou começando a fazer movimentos pequenos, mas grandiosos para mim. Ela escreveu assim para mim: eu falei com o Senhor, eu vou andar. Não dá para dar um salto, não. Dá um passo. Não dá para correr, anda. Não dá para correr, rasteje. Mas não fique no mesmo lugar. Avance na direção do milagre. Não souber aprender com a gente, vai para o meio da torcida do Vasco. Sétimo. Esse tem 2 princípios. Eu vou citar rápido porque o tempo acabou. Passei 2 minutos já. Só que esse é diferente dos outros 6. Esse eu leio a Bíblia para lá, para cá, eu fico tentando achar, eu não acho. Aquela sombrinha de incredulidade. Que cara estranho. Talvez por isso ele foi chamado de o pai da fé. Abraão, pai da fé. 2 coisas de Abraão, e a gente ora. Primeiro, pense no poder de Deus. Abraão, o que você fazia quando queria vir a dúvida? Vou ler para você, Hebreus 11:17. Pela fé Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que tinha as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Cogitou. Cogito ergo sum, penso logo existo. Cogitou. Essa palavra aqui é pensou. Essa palavra aqui, ó. Considerou. Tá vendo que eu pus ela grande? Essa palavra aqui, ó. Considerou. Essa palavra aqui, considerou, é pensou. Ele estava andando com Isaac assim. Eu vou matar meu filho hoje. Aí ele pensou. Deus é poderoso. Aí estava subindo a montanha. Isaac, papai, cadê o animal? Ele pensou, Deus é poderoso. Amarrou o filho, papai, por que você está me amarrando? Ele pensou, Deus é poderoso. Um pensamento que ele mantinha na cabeça dele: Deus é poderoso. As coisas dando tudo errado para a promessa morrer, Deus é poderoso. Sabe o que ele tinha na cabeça? Eu vou matar e ele vai ressuscitar. Porque ele pensou, Deus é para a promessa em Isaac. Como é que está mandando eu matar? Vai dar certo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Vou contar para você o que eu faço quando eu estou em turbulência no avião que desce 1000 metros assim. Dá aquele friozinho da barriga, que até quem gosta de dar uma de boa faz assim. Está lendo o jornal e você sente só aquele cheirinho estranho subindo. Você fala, sabe onde eu me seguro? Não é aqui não. Cinto de segurança não serve para avião. Eu lembro das promessas, eu me seguro nas promessas. O Senhor falou, esse negócio não aconteceu ainda, então não é agora. Porque o homem de Deus é imortal até que as promessas de Deus se cumpram na vida dele. Então Abraão pensava. Olha o primeiro conselho: guarde o seu pensamento, pense no poder de Deus. Quando o diabo falar, você é fraco, você pensa, Deus é poderoso. Quando o diabo falar, você tropeçou, você pensa, Deus é poderoso. Olha aí, está dando errado, você pensa, Deus é poderoso. Olha aí, a menina linda terminou com você, Deus tem uma mais linda ainda, porque Deus é poderoso. Olha aí, mandou você embora do emprego, então eu vou abrir meu próprio negócio, porque Deus é poderoso. Você tem que manter o pensamento que Deus é poderoso. Você não está servindo um Deus de bolso. Ele é poderoso.
Segunda coisa de Abraão para você guardar. Olha só. Fortaleça a fé, dando glória a Deus. Você vai entender por que eu falei isso no início do culto. Deus me mandou dar 3 glória a Deus, depois mandou dar 5. Não gostei de passar não, hein? Depois mandou dar 12. Só estava aquecendo, meu irmão. Tu vai dar glória a Deus e agora. Só estava esquentando as cordas vocais, aquecendo o diafragma. Isso era o segredo de Abraão. Olha aqui, 4:20 de Romanos. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Leiam vocês, é Bíblia. Foi fortalecido na fé. Não ouvi direito. Fortalecido na fé. Foi vendo os outros dar glória a Deus? Foi fortalecido na fé. Foi fortalecido na fé. Quinta vez. Foi fortalecido na fé. Ganhou musculatura de fé. Fortalecido na fé. Segunda, você vai levantar dando, glória a Deus. Vai correr, está correndo na rua, glória a Deus. Já vai o crente lá, glória. Dando glória a Deus. Diga comigo, o Satanás não vai calar minha boca. Não vai calar minha boca. Diga, eu vou dar glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, se quiser sentar mais longe, pode sentar. Eu fico impressionado às vezes durante um culto de louvor inteiro, todo mundo só canta a música. Os meninos estão com fone, que eles estão nem ouvindo vocês, tá? Eles cantam. Você tá aí. Acabou a música. Não. Do nada aí no seu... Glória a Deus. Aí o outro do lado já fica animado. Glória a Deus. Oh, glória. Hoje nós vamos encher este lugar de glória a Deus. Diga, Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quem quer se fortalecer na fé? Fique em pé no seu lugar. Já podia estar aproveitando. Porque tem gente que fala, se você der glória a Deus, eu dou também. Não, se é você com Deus. Eu faço isso o dia inteiro, irmãos. O dia inteiro. Vem os desafios. Glória a Deus. O dia inteiro. E às vezes não é fácil. Tá frio, não tá? Diga glória a Deus. Você podia não estar aqui. Coronga podia ter te levado. Tá frio, não tá? Põe a mão no coração assim. Vou mandar levantar não. Vou mandar levantar depois. Põe no coração, por dentro da blusa. Tem gente que quer ficar do bolso, tiver com a blusa assim, dentro da blusa. Diga, paizinho, o senhor quer saber? Eu aprendi hoje 7 princípios e eu quero praticá-los. Eu aprendi hoje que quando vier a dúvida, eu devo perguntar a Deus, levar os meus problemas a Jesus, entregar tudo para Ele, fazer a minha parte e esperar o milagre, pedir ajuda, não falar contra a promessa, caminhar na direção do milagre. E por último, eu aprendi 2 coisas com Abraão.
Pensar que o Senhor é poderoso. Eu quero pensar agora. Pensa um pouco na grandeza de Deus. E vem na cabeça aqui agora, quando você fala, vem na minha cabeça assim: Gadol Elohai Shiruhi Gadol Elohai Kol Echad Yirei Ki Gadol Elohai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Só mais uma vez, bem forte, mas com toda a sua força, vai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Solta a sua voz, se preocupa que os músicos vão achar seu tom daqui a pouco. Vai embora, só fala. Quão grande é o meu Deus. Agora com toda a sua força, quão grande é o meu Deus. Solta a mesma voz, bem forte. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não, só para esquentar, diga paizinho, diga papai, eu queria mesmo te dizer que eu aprendi duas coisas com Abraão. Primeiro, é ficar pensando que você é grande, que você é poderoso. Te amo, pai. Você é poderoso. E a outra coisa que eu aprendi com Abraão me tira um pouco da zona de conforto. É que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Pai, eu vou mandar glória aí para cima, e o Senhor manda poder aqui para baixo. Eu vou mandar meu louvor aí para cima, o Senhor manda milagre aqui para baixo. Eu vou te dar glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória ao teu nome, glória a Deus, glória ao nosso Deus, glória ao que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, oh glória a Deus, oh maravilha, oh glória a Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
todos hão de ver. É o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Quem vai cantar? Quem vai cantar? Quero ouvir. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, tão grande é o meu Deus. É grande, 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 maior que o universo, maior que a criação, para além da criação. Choremanaramacheiro banarabas. Aí baixinho do seu lugar, diga para ele: Pai, eu te amo. Vai falando isso baixinho: eu te amo, Pai. Pai, eu te amo. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Talvez, assim como de manhã, você tenha vindo hoje para o culto, a Deus, prestar o seu culto. E talvez tenha vindo com um sentimento assim no coração: puxa, queria tanto que os meus pastores, sei lá, orassem por mim, e que impusesse as mãos sobre mim e me ungisse, e que me abençoasse. Então, por esta causa, para você que veio com essa necessidade, vou pedir nossa equipe de pastores para ficar aqui à frente. Assim como de manhã. E eu vou pedir, por favor, traga o óleo de espirrar. O Mauro já sabe como foi de manhã, ele está trazendo já para mim. Vão ficar aqui os pastores. Tem também o pastor Charden. Deixa eu limpar a mão dos pastores. Abre a boca também. Ah, não. Só na mão. Tem alguma pastora hoje? Hoje só os pastores, né? As mulheres sentem mais frio. Ah, tem o pastor Sandro. Olha, o que você vai fazer? Pode acender as luzes, gente. A gente vê as pessoas, vê o auditório. Você vai vir aqui para frente. Vai achar um lugar aqui para você. Os pastores vão te ungir. E assim eu deixo os músicos fazer o que ensaiaram, né? Tocarem música que iam tocar desde o início. Venha você que precisa de uma oração. Puxa, pastor, preciso de uma oração. Dá para vocês orarem por mim? Dá. Vem cá na frente. Nós vamos te ungir. Fica aqui até o final do tempo da oração, tá? Só vou pedir uma coisa para você. Para ficar aqui na frente tem que ficar assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser rápido também se quiser. Glória, 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 glória. Pode ser devagar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas tem que sair do fundo do coração, tá bom? Vamos dar glória a Deus. Pode ungir. Os pastores vão ungir. Já colocaram óleo na mão? De unção? Ok, pode ungir. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.
É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você